A visibilidade raramente acontece sem coragem. Neste episódio exploramos a história do biquíni, uma peça que desafiou convenções e se tornou símbolo de liberdade. Passamos pelo universo do retail media para perceber como as marcas estão a reinventar a forma de chegar aos consumidores e acompanhamos a 8ª edição dos Heróis PME, uma iniciativa que distingue empresas que cresceram graças à capacidade de inovar, empreender e fazer diferente. Bem-vindos ao Pitch. Eu sou a Marta Leite Castro. Pitch. Branded content. Há objetos que acabam por marcar uma época. Quando foi apresentado há 80 anos, o biquíni gerou polémica, contestação e até proibições. Mas aquilo que começou por desafiar convenções acabou por refletir mudanças profundas na forma como a sociedade olhava para o corpo, a liberdade e a expressão individual. No Dia Internacional do Biquíni, fomos perceber como esta peça continua a influenciar a moda, o comportamento e a forma como as marcas portuguesas de swimwear se posicionam. Cheguei a pé. Há produtos que transcendem a sua função. O biquíni é um deles. Em apenas 2 peças de tecido cabem quase 80 anos de história, liberdade, polémica, desejo e transformação social. Um ano qualquer. O biquíni nasceu para provocar e cumpriu a promessa. O nome biquíni vem do atol de Bikini, no Pacífico, onde os Estados Unidos realizavam testes nucleares em 1946. Cada Baía dos Porcos. Nesse mesmo ano, o engenheiro e designer parisiense Louis Réard apresentou ao mundo uma peça tão ousada que acreditava ter um impacto tão explosivo quanto os testes atómicos que dominavam as notícias da época. Pois a E teve. Durante décadas, o biquíni foi proibido em praias, censurado por autoridades religiosas e considerado um símbolo de transgressão. Mas aquilo que começou por desafiar convenções acabou por se transformar numa das peças mais universais da moda contemporânea. Maracanã e TV. Mais do que um fato de banho, o biquíni tornou-se um marcador cultural. Acompanhou a emancipação feminina, atravessou revoluções sociais, ajudou a redefinir a relação com o corpo e consolidou-se como um dos maiores ícones da cultura pop do século XX. Mas num tempo marcado por novas conversas sobre identidade, inclusão, sustentabilidade e diversidade corporal, o que representa a marca cultural biquíni para a nova geração de criadores. O biquíni foi a redução ao elemento mais pequeno de roupa, por assim dizer, não é? Portanto, o biquíni é quase a inexistência de roupa, daí o ter sido tão chocante num tempo em que havia mais estes pruridos. A roupa serve a esse propósito, é sempre uma expressão individual e é também uma expressão política, porque no fundo é uma afirmação perante os outros e é uma forma de fazer uma luta. E às vezes uma escolha de roupa é uma renúncia ao status quo, pelo que seja porque se deixou de usar gravata, seja porque as t-shirts começaram a poder transpor mensagem, e o biquíni foi essa maior expressão porque simplesmente assumiu que ia mostrar um corpo que antes estava a ser negado de ser mostrado. E com isso veio toda essa luta pela liberdade de expressão corporal e sexual. Temos vindo a assistir a um crescente número de biquínis mais reduzidos, que mostram mais o corpo, que evidenciam mais as formas, e eu acho isso muito positivo porque, no fundo, é uma afirmação de segurança para o seu próprio corpo. O fitting tem de ser favorável, as malhas procuram-se mais berrantes, procuram-se padrões, procura-se uma afirmação. Agora procura-se uma coisa interessante também, que é combinar os biquínis com depois o resto da roupa de praia. No nosso caso, nós tentamos sempre procurar desenhos que, de alguma maneira, eles já são muito pouco convencionais por aqueles cortes do pixel, que já em si são muito difíceis de gerir. Depois tentamos sempre brincar muito com proporções. Eu acho que esse depois é o lado interessante de quem está a desenhar, empurrar um bocadinho essas fronteiras. Afirmou-se mesmo como uma peça de roupa que não é simplesmente para estar a apanhar sol, nadar e secar rápido. Esse lado utilitário já desapareceu. Poderia ser interessante pensar que peça de roupa hoje poderia significar a mesma coisa que o biquíni significou há 80 anos atrás. A criação do biquíni vem com uma história muito mais além do que aquilo que é simplesmente uma peça de roupa. Vem associada a um empoderamento feminino e um bocadinho a essa libertação da mulher. Os primeiros fatos de treino usavam-se todos muito mais tapados e ao longo dos anos foram evoluindo para peças separadas até se transformar no biquíni.
Aquilo que queremos contribuir para esta evolução e para a história do biquíni é exatamente normalizar qualquer tipo de corpo que tu tenhas. Por isso, o que nós fazemos através dos nossos biquinis, através da nossa comunicação, através dos nossos shootings, é trazer toda a diversidade possível. Tentamos replicar sempre alguns biquinis que sabemos que eles vendem super bem, já são desenhados para ser um bocadinho ecléticos nos corpos. Sabemos que há alguns modelos que eles tanto ficam bem em pessoas mais magrinhas, com pessoas maiores, com ancas mais largas, menos largas. Então temos alguns modelos que nós tentamos manter todos os anos. Começámos a abrir todo um leque de as pessoas poderem trocar todos os nossos biquinis da forma como realmente se sentirem confortáveis e se sentirem bem na praia. É um lugar onde nós estamos tão expostas, nós temos de estar confiantes, sentimos-nos bem, sentimos-nos confortáveis. Quando nós pensamos numa mulher, nós temos que pensar na evolução da mulher ao longo do tempo. O biquíni que nós desenhamos para a miúda, mulher de 14 anos, 18, 20, 30, 40, vai ser completamente diferente, porque ao longo dessa vida nós vamos passando por várias mudanças. Não há nada pior do que tu ires para a praia com vergonha. Tens que te sentir confiante com a peça que tu tens para poderes aproveitar o verão, para poderes aproveitar o teu dia, para estares à vontade com os teus amigos. As mulheres mais bonitas são as mulheres mais confiantes e é isso que nós queremos passar. O nosso propósito é vestir a mulher e que ela consiga projetar tudo aquilo que ela aspira a ser. Nós procuramos dar uma resposta às nossas clientes para que elas consigam sentir-se verdadeiras com elas próprias, procurar a sua identidade e a sua emancipação nesse caso. O biquíni acaba por se adaptar à pessoa e não o contrário. Há muito caminho ainda por inovar, seja em materiais, seja em formatos, como assenta no corpo, biquínis com maior suporte, mais caixa, mais reduzidos. Já há sensivelmente 4 anos nós não fazíamos uma cueca tanga, por exemplo. Ao dia de hoje já fazemos 3 modelos de cueca para um só top. A marca procura precisamente oferecer um bocadinho essa panóplia diversificada de opções para as nossas clientes. Existem as que escolhem as cores mais simples e mais básicas, o preto, o branco, o vermelho, azul. Depois há aquelas clientes que gostam de usar padrões, listas. Eu acho que o biquíni será sempre aquela peça marcante que uma mulher poderá sempre utilizá-la para se sentir confiante, ela própria e uma forma de se expressar. Ao dia de hoje existe muita pressão com as redes sociais. Isso reflete aquela questão da expectativa e de comparação que a mulher possa sofrer por estar a fazer scroll. O biquíni há 80 anos era desafiante pelo facto de apenas de existir. Hoje em dia acaba por ser desafiante da forma como é que a mulher consegue ganhar a confiança de o utilizar. Em 1946, o biquíni chocou o mundo. Hoje tem um dia próprio e continua a fazer perguntas sobre liberdade, sobre identidade, sobre a forma como escolhemos ocupar o nosso corpo. Quase 80 anos depois, conquistou uma presença incontornável na cultura visual contemporânea e um legado que ultrapassa largamente a praia. Porque o biquíni continua a ser mais do que uma peça de vestuário. É um símbolo de modernidade, um espelho da evolução dos costumes e uma das marcas culturais mais duradouras do nosso tempo. Num contexto em que a atenção dos consumidores é cada vez mais disputada, o Retail Media afirmou só criar novas oportunidades de comunicação junto dos consumidores no momento da decisão de compra. A Endless voltou a reunir marcas, agências e parceiros para dar palco às tendências, reconhecer projetos e destacar as boas práticas que estão a ajudar a transformar este ecossistema. A Endless é a marca pioneira de retail media em Portugal e aquilo que lançamos não pode ficar parado. Continuamos a olhar para outros mercados e a incorporar o feedback que recebemos das marcas e dos parceiros locais. Também partilharmos aqui o que de melhor aconteceu neste universo do retail media em Portugal. Nós concorremos com alguns players internacionais que muitas das vezes trazem produtos que são desenhados noutros mercados e eventualmente os colocam em Portugal sem um grande nível de adaptação. No caso da Endless, nós estamos a montar alguma coisa especificamente para o mercado português. Muitas das vezes pensamos no mercado português como um pouco mais atrasado, mas daquilo que vamos observando a nível internacional, percebemos que as soluções que temos desenvolvidas cá não ficam a dever nada ao que se passa lá fora. O mercado é um pouco mais pequeno, mas as valências que a Sona AMC tem com o cartão Continente, Continente.pt, acabam por estar a par, se não adiante, de muito do que se passa noutros mercados.
A app do Cartão Continente, que chega a 2 milhões de pessoas por mês. Para as marcas é evidente o valor que existe de usar a app do cartão como uma parte fundamental do mix de meios. Mas não se cinge a isso. Nós temos muito conhecimento sobre o comportamento dos consumidores e vemos as marcas a utilizar isso em diferentes formas, para desenvolver de outras formas produtos, para conhecer determinados segmentos, a que tipo de mensagens ou a que tipo de produtos é que reagem melhor. Cada vez temos mais marcas a olhar para o retail media mais do que como uma alavanca para a geração de vendas no curto prazo, com um trabalho estratégico de compreensão ao longo do tempo da evolução dos hábitos dos consumidores na relação que têm com as diferentes marcas. Nós temos campanhas que no espaço de 15 dias atingem mais de 1 milhão de pessoas. O retail media pode ser uma componente significativa em todas as estratégias de construção de marca. Hoje tivemos aqui um showcase do que melhor se faz em termos de retail media no mercado português e qual é. Nós achamos que era importante o mercado ver aquilo que melhor se faz e o trajeto de aprendizagem que em conjunto estamos a fazer. Há um aspecto transversal que é a utilização do conhecimento que nós temos acerca do comportamento dos consumidores. Não estamos a falar só dos interesses, não estamos a falar só dos seus hábitos de navegação, por assim dizer, são comportamentos reais de compra e esse traço acaba por ser transversal aos casos todos que hoje vimos. Um dos objetivos que temos é a extensão das nossas iniciativas para marcas que possam, inclusivamente, não vender nos canais que a Sonae AMC tem. O que é facto é que todo o ecossistema do Cartão Continente tem imensas insígnias que estão presentes e está-nos uma profundidade de informação que faz com que possamos ambicionar, no curto prazo, poder criar soluções para qualquer marca, independentemente da relação de fornecedor que possa ter com a Sonae AMC. Há 8 anos que os heróis PME distinguem empresas corajosas que cresceram através da inovação, da capacidade de adaptação e da vontade de fazer diferente. Nesta edição em Leiria, a iniciativa voltou a mostrar que algumas das histórias mais inspiradoras do tecido empresarial português nascem longe dos holofotes, mas perto das comunidades que ajudam a desenvolver. Os Heróis PME é uma missão e um propósito da único, é fazer grandes as PMEs, é conseguirmos dar visibilidade a tudo aquilo que são percursos, são histórias, são visões de empresários e de empresas portuguesas que ao longo dos anos têm sido a garantia do emprego em um conjunto de regiões, mas ao mesmo tempo também de inovação, de crescimento e de investimento em Portugal. Tem sido um orgulho muito grande trazer estas histórias, sobretudo incentivar outras empresas e empresários a continuarem a investir e a continuarem a representar a economia portuguesa. A economia portuguesa é uma economia de PMEs. São as PMEs que são um músculo e que fazem a força da nossa economia. É a responsabilidade do Banco Português de Fomento, também em nome do Estado, reconhecer e agradecer aos empresários, que são os heróis da economia portuguesa, em que daquilo que é o nosso financiamento, 96% em montante e 99% em número de empresas que são PMEs, Portugal precisa de empresários que investam. Portugal precisa de cada uma das nossas empresas, de cada uma das PMEs e de dar a cada uma delas um esforço nacional. As empresas estão a crescer e a investir muito preocupadas com a internacionalização, a querem fazer a diferença nos mercados, a querem ter ofertas diferenciadoras, a querem ter também uma marca e um propósito nas suas próprias empresas. Temos tentado destacar isso naquilo que são as empresas de maior dimensão e com mais história, mas também vemos isso até nas startups que começam a arrancar já com essa visão de se internacionalizarem, de serem diferenciadoras no mercado e terem um posicionamento que as torne únicas no mercado para crescerem e serem mais competitivas. Os parceiros têm sido fundamentais para dar mais capacidade de fogo naquilo que é a capacidade de investir para chegar mais longe, sobretudo para podermos comunicar mais, ter eventos como este que estamos aqui hoje em Leiria. Vamos tentar cada vez mais alargar o número de parceiros para que, quiçá também no curto prazo, podemos fazer da iniciativa Heróis PME não só um evento anual que premia os vencedores, mas sobretudo um conjunto de iniciativas ao longo do ano que possa também premiar e dar também um contributo em conteúdos, em formação e a capacitação às empresas para que as novas, as mais pequenas, possam crescer e investir cada vez mais. Depois do que aconteceu em janeiro, em particular num distrito tão difícil como o distrito de Leiria, onde os heróis foram redobrados e reforçados este ano de 2026, temos a responsabilidade de ajudar novamente a reconstruir aquilo que a tempestade levou. E, sobretudo, a dizer-vos que os heróis são todos os dias, mas sobretudo na reconstrução. É nosso trabalho estarmos lado a lado para fazermos esta caminhada juntos.
Leiria é um distrito que sempre foi marcado por uma forte iniciativa empresarial. É um dos distritos que tem mais inovação, que tem mais empresas inovadoras, que tem mais exportação, que representa um peso muito relevante no PIB português. Tomamos a iniciativa que tinha que mesmo ser em Leiria para também homenagear os empresários, aqueles que muito perderam, aqueles que mesmo perdendo voltaram a investir, quando muitas vezes o mais fácil seria desistir. Leiria representa aquilo que nós queremos, empresários resistentes, resilientes, audazes e sempre capazes de investir. Temos uma série de heróis e de lutadores que todos os dias vendem mais, exportam mais, criam mais valor e, sobretudo, partilham mais com a sociedade, fazendo com que as comunidades sejam mais fortes, mais robustas e, sobretudo, mais inovadoras. O trabalho que fazem nas vossas empresas tem e deve ser reconhecido por um trabalho de todos. E aquilo que sabemos é que se todos fizermos a nossa parte, vamos ser um país muito melhor e um país muito maior e garantir à próxima geração um futuro muito melhor. No final de junho, Cannes voltou a ser o Centro Mundial da Criatividade. Depois dos Cannes Lions e da Semana Criativa de Cannes, arrancamos esta semana com uma série de inspirações trazidas por duplas vencedoras dos Young Lions de Portugal. A primeira dupla é formada por Beatriz Martinho e Catarina Moura, que nos trazem The Ghost Campaign, uma campanha do Burger King, onde a criatividade transforma ausência em presença de marca. Perdóname totalmente, pero no veo absolutamente nada de nada. Eu não veo nada. A campanha que nós trazemos é feita pela David Madrid para o Burger King e chama-se The Ghost Campaign. Ghost Campaign. Every Halloween brands do. Como o próprio nome indica, é uma campanha fantasma. Eles não criaram anúncios, não fizeram posts, não fizeram filmes, não fizeram absolutamente nada. Like the first Zero Degree Campaign. With no out of home, no social, no TV. Lançaram só o desafio aos seguidores de encontrarem anúncios fantasma do Burger King por várias cidades e depois partilhá-los online. E quando os partilhavam, havia uma vidente que lhes dizia qual é que era a promoção que estava nesse anúncio. É um hack divertido de conseguir, sem media budget nenhum, espalhar uma campanha por todo o lado. E por isso é que é uma grande inspiração para nós, porque mostra que às vezes uma das melhores ideias não precisa de uma grande execução ou de uma execução muito cara, mas é surpreendentemente simples. A única coisa que não é simples é explicar aos clientes que isto realmente funciona. Invisible campaign with very visible results. Voltamos para a semana com mais histórias sobre aqueles que arriscam, desafiam e fazem diferente. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content da CNN Portugal. Pitch, Brand and Content.